Oi pessoal, aqui é o Professor Webster e agora nós vamos fazer uma revisão de conteúdos gerais, principalmente do mês de maio para cá de geografia. Vamos começar pela primeira questão, que fala o seguinte: em relação ao Plano Marshall, responda. Aí tem A, B, C, D, E e F que nós vamos ver agora. Item A: o que foi o Plano Marshall? Foi o quê? Foi um plano que foi criado pelos Estados Unidos no contexto do fim da Segunda Guerra Mundial, quando parte da Europa Ocidental estava destruída. Dentro desse contexto, foram realizadas duas principais ações que estavam contidas nesse plano. A primeira, concessão de crédito de bancos dos Estados Unidos para os países europeus da Europa Ocidental e também a diminuição de impostos sobre máquinas e a diminuição de impostos de máquinas e equipamentos feitos nos Estados Unidos e enviados para a Europa Ocidental. B. Quais foram seus objetivos? Foram cinco, desde objetivos mais diretos em termos de estrutura, para poder melhorar a economia, desde objetivos mais indiretos que não eram percebidos, mas que hoje nós analisando o passado podemos compreender. Seria o quê? Dentre os objetivos estão ajudar a frear a expansão do comunismo na Europa. 2. Estabilizar politicamente essas nações contra as lutas internas armadas que eram muito comuns, principalmente na Itália e na Espanha. 3. Favorecer a criação de sociedades livres e prósperas, tanto em termos sociais quanto econômicos. 4. Seria o quê? E favorecer indústrias e empresas dos Estados Unidos na importação de produtos direcionados à Europa Ocidental e também, como último, mas também importante, seria esse objetivo relativo a evitar uma propagação de visões favoráveis da União Soviética nos países do mundo e principalmente da Europa Ocidental. C. O que ele ocasionou nos países que foram beneficiados? Foram três coisas: a recuperação econômica, o aumento das exportações dos Estados Unidos para esses países e o crescimento econômico durante as próximas décadas e também a sua ampliação de espaços de influência, ou seja, muitos benefícios foram dados aos Estados Unidos, já que eles não apenas deram somente crédito, só dinheiro, eles deram também muitos benefícios, só que eles também foram retribuídos por meio dessa ampliação política de sua área de influência. D. Por que esse plano foi importante para os Estados Unidos? Quais foram os motivos? Porque ampliou sua influência sobre porque ampliou as suas influências sobre os países europeus, principalmente da Europa Ocidental, freou as possibilidades de expansão do comunismo e socialismo na Europa Ocidental, fortaleceu suas empresas, indústrias, aumentou seu poder de armas, seu poder bélico e fortaleceu as suas áreas gravitacionais, ou seja, muitos países que estavam flertando com a União Soviética agora estavam totalmente sob a influência estadunidense. Quais eram os interesses estadunidenses na Europa? Seriam justamente esses que eu já citei, seriam fazer com que a sua influência se expandisse pelo mundo, com o apoio forte de países, entre aspas, livres da Europa, para que eles pudessem combater o comunismo, combater principalmente a União Soviética. Tanto é que a partir disso que a Guerra Fria se fortifica muito entre o mundo bipolar, os países favoráveis à União Soviética contra os países favoráveis aos Estados Unidos. F. Esse plano deu certo em todos os países? Sim e não. Como assim? Muitos países que participaram, eles realmente tiveram suas economias restabelecidas, suas infraestruturas reconstruídas, mas todos eles tiveram níveis diferentes de benefícios. Alguns países se beneficiaram muito mais do que outros.
Segunda questão, explique a importância do Benelux para o início da integração da Europa. São quatro tipos de importância. Por quê? Porque a partir do Benelux, que é a junção da Bélgica, os Países Baixos e de Luxemburgo, pôde dar início na Europa às suas primeiras tentativas de integração, assim como ampliou as trocas comerciais, possibilitou a livre circulação de pessoas e fez com que as pessoas abrissem sua mente em relação ao outro. Antes o outro era visto como algo a dar medo, como algo diferente. Agora, a partir dessas integrações, você vê o outro como algo a aprender, alguém de onde você vai ter muitos conhecimentos, você vai aprender com ele e vai também ensinar. Terceira questão, em relação à seca, responda A. É possível afirmar que a seca é a evolução de qual bloco econômico? Sim, é possível dizer que ela é a evolução do mercado comum europeu e também do Benelux. B. Quais são os produtos que ela se baseava? Carvão, aço e seus derivados. C. Quais eram seus objetivos? Facilitar a livre circulação de mercadorias e também favorecer os países produtores de carvão, aço e seus derivados. 4. Quais são os objetivos da União Europeia? 8 objetivos que estão no site da União Europeia, que vão desde promover a paz, garantir a liberdade, favorecer a sustentabilidade ambiental, respeitar as outras pessoas, luta contra a exclusão social, promover o progresso científico, fortalecer as economias, respeitar a diversidade cultural e fazer com que o euro seja uma moeda única em todos os países. 5. A integração econômica deu certo nos países da União Europeia? É uma questão pessoal que você vai dizer de acordo com as suas reflexões. Sexto, quais são as vantagens e desvantagens da livre circulação de pessoas, bens e mercadorias? Dentro das vantagens, fazer com que os países fiquem mais próximos. Dentro das desvantagens, faz com que aumente a quantidade de pessoas circulando, fazendo seus consumos, consumindo muitos produtos que vão gerar poluentes, que vão gerar resíduos. Sétimo, por que o euro foi adotado como moeda oficial de 19 dos 27 países? Por quê? Por que que não todos usam? Por que que nem todos usam? Por que só alguns usam? São 4 explicações. Primeiro, faz parte dos objetivos da União Europeia que todos os países do bloco tenham essa moeda como única. Segundo, visa favorecer a integração econômica regional, ampliar as trocas comerciais e aprofundar as relações entre os países. Oitava, quais são as vantagens do euro? Diminuir o câmbio entre os países, fazer com que eles possam se fortalecer perante o dólar dos Estados Unidos. Desvantagens do euro seria a dependência em relação ao Banco Central Europeu, a sua não possibilidade de produzir sua moeda própria e também porque o euro não é tão valorizado quanto algumas moedas de alguns países. Também tem a dificuldade de competição dentro do bloco, já que países mais ricos usam a mesma moeda de países mais pobres. 10. Por que nem todos os países do bloco usam essa moeda? Seriam 4 explicações. A primeira, por causa da dependência econômica, depois, porque elas não se adequam dentro de uma política monetária e fiscal. Por quê? Mas por quê? Porque fala assim, para que um país possa fazer parte da zona do euro, tem que entrar dentro de critérios econômicos e fiscais. Não pode ser um país muito endividado para entrar. Não pode ser um país, entre aspas, quebrado em termos econômicos. Também há questões políticas de cunho nacional e também porque existem várias economias precarizadas, que elas não têm condição de aderir a essa moeda mais forte. 11. Quais são os maiores questionamentos das pessoas que são críticas à União Europeia? Seria por causa da forma como a União Europeia trata a questão migratória, o Brexit, que realmente aconteceu, que é a saída do Reino Unido. Seria também porque a economia dos países, principalmente mais pobres da União Europeia, não se fortaleceram tanto quanto os países ricos e levou esses países a ficar cada vez mais endividados e também por causa do terrorismo.
12. Você vai citar e explicar os principais desafios enfrentados por esse bloco, que são os quatro que eu já citei, e você vai explicar com as suas palavras. Se você quiser pausar para poder saber se a sua resposta está convergente, pause. 13. Em sua opinião, quais seriam as alternativas para superar esses quatro desafios? Diga sua opinião com base na sua reflexão das aulas e no que você escreveu. 14. Em sua opinião, o que os países do bloco podem fazer para ampliar sua integração? Simplesmente é uma resposta pessoal que você vai fazer conforme as suas reflexões tidas nas últimas aulas e no que você escreveu. 15. Qual a importância do espaço Schengen para os países europeus que não fazem parte da União Europeia? São quatro importâncias que você pode explicá-las com suas palavras. A primeira, facilitar a circulação de pessoas, dispensar o uso de vistos, ampliar as relações econômicas e fazer com que as fronteiras possam ser, tanto em termos de teoria como em termos de práticas, retiradas. 16. Por que há desigualdades econômicas entre os países europeus? São três explicações específicas, que são três fatores preponderantes. O primeiro, nem todos os países do bloco, nem todos os países do continente têm recursos, têm capital para investir em suas economias. Com isso, eles ficam muito dependentes dos dinheiros de investimentos estrangeiros. 2. Porque os investimentos estrangeiros se destinam em sua maioria aos países ricos da União Europeia. 3. Porque tem muitas pessoas que moram no leste europeu que vão para o oeste porque têm melhores condições de vida. 17. Porque os novos países originários da antiga Iugoslávia continuam em conflito. Isso é uma pesquisa que você vai usar de fontes diferentes, dar a sua opinião e, se possível, vai fazer desenhos. Bom, tenham bons estudos, fiquem com Deus, cuidem-se.